Fala aí, galera do Binóculo. Hoje estaremos começando uma série nova. Estaremos falando sobre o Sermão da Montanha, lá de Mateus 5. Estaremos falando qual a importância desse sermão para nossas vidas. Para que ele serve? Será que esse sermão ainda serve para a gente? Qual a importância do Sermão da Montanha para nós cristãos, para nós que nos importamos em saber o que Cristo deixou e o que ele passou para os seus servos? Então, hoje vamos começar. Mas antes disso, não esqueça de curtir o nosso canal, que você ajuda muito a gente, não é qualquer coisa. Não deixa para depois, curte agora, se puder compartilhar no Facebook, no YouTube, você ajuda muito o nosso trabalho. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então vamos dar a introdução aqui do nosso estudo sobre o Sermão do Monte. Sem antes ler o nosso texto de Mateus 5. Vamos ler. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Bom, pessoal, para nós iniciarmos o nosso estudo, primeiro precisamos falar da temática central desse sermão. O que esse sermão ele fala de início? O que ele vai falar em todo o longo do discurso de Cristo, quando estava ali com os discípulos, com aquela multidão? O que é o assunto principal que Cristo vai tratar ali? Bom, Cristo vai tratar sobre o reino de Deus. E quando ele fala sobre o reino de Deus, ele vai enfatizar principalmente as características das pessoas que estão nesse reino. Qual a conduta essas pessoas têm e devem adotar? Então, quando Jesus se assenta sobre o monte, se coloca como mestre ali para falar para aqueles discípulos, para aquelas pessoas, sobre o que esse reino tem e essas pessoas, ele vai enfatizar algumas características chaves nisso. Então, quando ele fala desse reino de Deus, esse reino não é apenas aquele reino que vai vir, mas é aquele reino que representa o governo de Deus sobre as pessoas. Ou seja, esse governo de Deus sobre cada um de nós faz com que nós nos submetamos a esse governo e que a gente age da maneira como ele descreve, como nós acabamos de ler. E é isso que nós vamos tratar durante os nossos assuntos, os nossos vídeos aqui. Por que ele vai trabalhar essa temática? E é importante nós estudarmos o Sermão da Montanha. Porque tem muita gente que diz que o Sermão da Montanha é impossível de ser alcançado, que é algo que é muito transcendente, é muito difícil. E nós temos que entender uma coisa. O que Jesus deixou ali, e até foi falado que ele se assenta para falar, aquilo ali não é uma opção. Não é uma opção para nós. Quando eu quiser, de vez em quando eu vou ser pacificador, amanhã eu vou ser misericordioso. Esse negócio aí de ter coração limpo, não sei. Não tem opção, não. Jesus deixou isso aqui. Agora que vocês vieram do arrependimento de João Batista, arrependeu-os, pois é chegado o reino dos céus. Agora que houve arrependimento, agora o reino de Deus chegou. E esse reino tem uma constituição, tem regras que precisam ser adotadas por esses súditos. Jesus é o rei desse reino e nós, como seus súditos, precisamos obedecer e viver conforme esse reino estabelece. E o Sermão da Montanha é essa constituição desse novo reino. O que a gente precisa entender, na verdade, é que não é uma decisão que a gente pode ou não tomar, mas é algo que nós devemos fazer, é algo necessário para nós. E muitas vezes a gente vê no nosso dia a dia, né, nas nossas igrejas, no nosso trabalho, muitos cristãos que optam por, não, eu não preciso ser perfeito. Eu não preciso ter isso ou aquilo.
mas se acomodam, acabam sendo do jeito que tá bom. Do jeito que eu levo minha vida, vou na igreja e tal, faço ali tudo certinho, tá bom. Ou seja, não abrem os seus olhos para ver o que Jesus quer. E é uma das grandes exigências. A gente, comparando com a lei, muitas vezes a gente trata, né, que a questão da lei, a lei exigia muito mais na graça. Nos exige pensar até os nossos pensamentos, como Cristo vai falar, eles são dos nossos pensamentos e até neles nós podemos pecar. Ou seja, nós temos que prestar atenção em tudo que nós devemos fazer. Então esse sermão, quando Jesus toma eles para falar, ele toma pensando nisso, pensando em introduzir algo que vai além, para que nós venhamos a superar a lei. É isso que Jesus quer, que nós venhamos a superar a lei que ele mesmo tinha deixado. E uma coisa que tem que ser destacada sobre o Sermão da Montanha é que o Sermão da Montanha, Jesus é caracterizado no Novo Testamento como alguém que fala com muita sabedoria e autoridade. Por quê? Porque o que é falado no Sermão da Montanha nada mais é do que a própria característica de Jesus Cristo. Então, o Sermão da Montanha, que vai ser destrinchado no Novo Testamento, Paulo, quando fala do fruto do Espírito, se você pegar, ele é muito parecido, na verdade, só troca palavras com o que é a característica do Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha nada mais é do que Cristo ensinando aos seus servos a serem parecidos com ele. Então, se você não se encaixa no Sermão da Montanha, na verdade, você não é um cristão. Você não é parecido com Jesus, você não é salvo. Não então, é o herdeiro do reino. Você não é o herdeiro do reino, você não faz parte desse reino. Então, essa série de estudos que nós estaremos falando sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, o sal da terra e a luz do mundo, não é uma questão teológica. É uma questão de você olhar no espelho e você ver, será que eu sou realmente participante do reino de Deus? É algo que está mais prático do que nunca. É algo que está na nossa vida diária do que nunca. Muitas pessoas vão tomar o Sermão do Monte como algo que, Jesus falou naquele tempo e, só serve para aquele tempo. Mas, na verdade, não. Porque todos os princípios que Jesus falou aqui são os princípios que nós vivemos hoje e que ele nos deixou. Ou seja, nós devemos viver isso. Você, eu, todos nós devemos ter isso como algo que nós devemos ter no nosso comportamento diário. Não é algo que foi e já não é mais, mas é algo que nós devemos fazer de agora em diante. E aí a pergunta é, qual era o público que estava ali em volta de Jesus? Porque ali você tinha 4 públicos, e os 4 tipos de pessoas que estão ali ouvindo Jesus são os 4 tipos de pessoas que existem até hoje, e que Jesus ele veio dar uma mensagem para cada característica de pessoa. E você que está nos ouvindo agora, você vai com certeza se encaixar numa dessas 4. Ou um dia já se encaixou numa dessas 4. Ou criar uma quinta, não sei, né? Tem tantas pessoas. Sossega, Rodrigo, porque só tem 4 mesmo. Então, o que Jesus ele quer trazer ali? O contexto histórico ali desse sermão é que tinha 4 tipos de público ali. Você tinha os fariseus, você tinha os saduceus, você tinha os zelotes e você tinha os essênios. E o Sermão da Montanha ele é falado, ele é pronunciado num período de grande rebuliço religioso e político. É Roma oprimindo Israel, então os judeus já esperando o seu Messias, e você tem esses 4 tipos de grupos religiosos que quando Jesus chega, ele não se encaixa em nenhum tipo de grupo religioso. E é isso que é importante para nós hoje, sabemos que Jesus Cristo ele não se encaixa na nossa religiosidade. É nós que devemos nos encaixar com ele. Então você tem o primeiro público, que é os fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus são os protetores da lei, são os teólogos da época, são os caras de grande sabedoria. Só que qual é o problema dos fariseus? Os fariseus eram as pessoas que Jesus até critica eles, o quê? Vocês têm uma boa pronúncia, vocês têm uma boa teologia, vocês são bons do que vocês falam, mas vocês não têm vida. Vocês não têm, o exterior de vocês é bonito, mas por dentro vocês são podres. É até que depois do Sermão da Montanha, Jesus vai falar aqui, bem-aventurado os limpos de coração, porque já é batendo nos fariseus. Então Jesus ele vai bater. Quem são os fariseus? Contextualizando para os dias de hoje, são aqueles religiosos. É aquela pessoa que faz tudo para enxergar os ritos religiosos. É roupa, é vestimenta, é jeito de andar, é jeito de se portar. É aquele cara preocupado com um padrão que às vezes não é aquilo que significa o reino de Deus. Jesus bateu nesse tipo de comportamento. Ele criticou. Bem-aventurado é quem é limpo de coração antes de tudo. Bem-aventurado esse tipo de pessoa. A intencionalidade era errada nos fariseus, porque faziam tudo aquilo para tentar ganhar o aval divino de salvação.
E não era isso que realmente devia estar nos seus corações. Por isso que Cristo falou a respeito dos limpos de coração. E quem são os saduceus? Os saduceus é o segundo grupo. O saduceu era o povo da época, eram pessoas de alta importância dentro de Israel, só que eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles não acreditavam em questões escatológicas, na vinda do Messias, eles não acreditavam. Eles eram mais liberais nas questões sexuais, eles não tinham essa religiosidade como os fariseus, eles eram pessoas mais libertinas. O que isso seria atualizando para os dias de hoje? São crentes que acham que eles podem ter um tipo de comportamento sem se pautar no comportamento moral da Bíblia, achando que o que importa é ser feliz, que não acreditam no porvir, se esquecem que haverá um dia que nós iremos prestar contas diante de Deus. Então quem são os saduceus? Os saduceus hoje é aquele crente, porque os saduceus eram religiosos, é aquele crente que não se importa com coisas sobrenaturais, porque os saduceus não acreditavam em milagre, ressurreição, e são liberais, libertinos, não se importavam com as questões de vida correta na sexualidade. Então eles já são um povo que Jesus vai bater, porque Jesus vai falar lá no Sermão da Montanha o que? Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. É batendo nos saduceus. Vocês têm sede de coisas que o reino de Deus não é. É sede de justiça. É sede de vida reta, que vocês não têm. É o famoso crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. É aquele crente que muitas vezes, na verdade, o seu caráter não prova que ele realmente é um cristão de verdade. É aquele crente que você vê que muitas práticas mundanas ainda estão em seu coração. E que a preocupação com a palavra, a preocupação com as escrituras, com a vida com Deus, é quase nenhuma, inexistente, né? Então isso caracteriza muito a vida desses homens, desses saduceus, que eram homens que não se preocupavam muito com o aspecto do comportamento, do caráter. E os saduceus, por que eles eram assim? Porque os saduceus foram muito influenciados pela filosofia grega. A cultura helênica da época influenciou os saduceus, tanto que eles não acreditam em ressurreição, milagres. Isso é uma característica dos dias de hoje dos crentes. Os crentes que se deixam influenciar pelas filosofias mundanas e acabam corrompendo o caráter do reino de Deus dentro de si. Jesus vai bater neles também, nesses saduceus, que tinham tanta sede em sabedoria, mas Jesus vai dizer, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. E você tem o terceiro grupo, para nós chegarmos ao final, porque essa série de estudos vai ser falando sobre o capítulo 5, o que é esse reino de Deus, o que Cristo quis nos ensinar. Então, se você quer saber se você está de conformidade com o reino de Deus, continue nos acompanhando nessa série de estudos. Você vai ter o terceiro grupo, você teve fariseu, saduceu, agora você vai os essênios. Quem são os essênios? Os essênios eram um pessoalzinho que eles eram o pessoal que eles viviam no deserto, porque eles achavam que nos centros de comércio, nos grandes centros como Jerusalém, era um lugar muito sujo, era muito pecado. Então eles se excluíam no deserto, porque eles achavam que se excluindo da sociedade, eles iriam achar a pureza religiosa. Como os monges, né? Isso influenciou muito a questão monástica. A questão de achar que, para você se livrar da corrupção do mundo, você precisa se excluir do mundo. É aquele tipo de crente hoje que acha que ele aceitou Jesus, ele não vai mais em lugar nenhum, ele não sai mais. E Jesus vai dizer o quê? Olha só, bem-aventurado são os pacificadores. Por que ele vai falar de pacificador? Porque pacificador são pessoas que não se saem da sociedade, se excluem e deixam o mundo pegar fogo. Não. Ele está falando que, pacificadores ali, um dos significados é o quê? São pessoas que fazem com que outras tenham paz com Deus. Elas são pacificadoras também no sentido de trabalharem para fazer com que pessoas que não têm paz com Deus tenham paz com Deus. Elas estão preocupadas. Jesus depois vai dizer, que a gente vai estudar ainda aqui, o sal da terra. Por que Jesus está falando isso? Porque os essênios achavam que eles estavam sendo crentes excluindo-se da sociedade. Jesus vai dizer o quê? Não. Meu discípulo está dentro da sociedade, tem que ficar lá, mas porque ele é sal, ele tem que influenciar e não se excluir. Porque hoje em dia a gente tem muito crente que é assim, que acha que se excluindo... elite, né? Grupinho. É um grupinho ali, eu não ando nisso, daquilo, não, você está errado. O crente, pelo contrário, ele está no mundo e influencia o mundo. Por isso Jesus vai falar do sal da terra. É o cara que sai do saleiro e vai salgar o mundo. Vai ajudar a preservar o mundo. E você tem o último, que são os zelotes. Quem são os zelotes? Os zelotes são os guerreiros. Os zelotes eram o pessoal da espada. Era cortar a cabeça. Os zelotes era aquele pessoal mais sanguíneo, mais sanguinário.
É o pessoal mais raivoso, que acha que tudo é sair no braço. Acha que o reino de Deus é literalmente conquistado no soco. E Jesus vai dizer não. Bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurado, depois São os que choram. São os que choram. Características que mostram muitas vezes fraqueza, Humildade. Jesus está falando o quê? Bem-aventurado não são essas pessoas que acham que vão ganhar o reino de Deus na ignorância, na truculência, não. É bem-aventurados que choram. É o que sentem a dor pelo pecado, não só seu, mas também pelo mundo. Então esses são os 4 tipos de pessoas. Será que você é o fariseu, religiosão, tradicionalzão? Ou será que você é o saduceu, o meio libertinão, meio legalzinho, nada a ver, nada a ver? Baladas. Os gospel night aí, que isso aí não tem nada a ver, Bíblia é meio antiga. Será que você é o essênio, que se exclui muito das coisas e acha que essa exclusão, passar horas em monte, excluído, achando que isso está fazendo alguma coisa? Ou será que você é o zelote, o cara que acha que vai ganhar o reino de Deus na briga, no braço? Então você precisa, para saber descobrir isso, você precisa continuar nos assistindo nessa série de estudos para saber se você se encaixa nas características de um súdito do reino de Deus. Então é isso aí, pessoal. Então se liga nos nossos próximos vídeos e não deixa de compartilhar e de curtir. Até mais. Até mais e até a próxima.